Meus amigos, senhoras e senhores, estamos iniciando mais esse programa de notícias nacionais e internacionais. Já já nós vamos fazer uma surpresa a vocês com uma entrevista muito importante. Aguardem um pouquinho. Antes, porém, meus amigos, uma notícia muito recente. Decisão do Supremo sobre CNJ pode levar à punição 15 juízes. 15 juízes poderão ser apenados, já foram condenados, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao CNJ. Vamos esperar o que vai acontecer com esses 15 juízes que já foram até julgados. E também é o seguinte, minha gente, Ministério Público recomenda a suspensão de contrato da Sercontral. Ministério Público recomenda a suspensão de contrato da Sercontel, contrato de 3 milhões com a agência de publicidade, foi firmado com dispensa de licitação. A coisa está na justiça. E ainda, esses dias estava conversando com uma senhora, ela veio contar o seu problema, eu a ouvi atentamente. Mas enquanto eu ouvia meu entrevistado, nobre Clodoaldo, eu percebia que os dentinhos dela estavam todos cariados. Não tinha um que se aproveitasse. Ela expunha o seu problema, eu ouvia, percebendo a pobreza daquela senhora. Não tinha um dente na frente bom, todos os dentes cariados. Aí eu me lembrei de que há uma proposta para aumentar o salário do prefeito de 13.866,26 para 19.911. De 13 para 19. Os secretários de 6.900 vão para 12 mil. Proposta para esse aumento. Tenho dito, minha gente. E agora, terminadas essas justiças, essas notícias, aliás, nós vamos entrevistar uma pessoa muito importante. Eu sempre digo o seguinte: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porque boa nova é tudo. O objetivo do homem na vida é a paz. O objetivo do homem na vida não é o dinheiro, é a paz. Tendo paz, tem tudo. E o pastor, o padre, o missionário, ele leva a mensagem de paz. Então, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu sempre digo, os pés desses homens brilham como se fossem cristais iluminados. Aqui está o reverendo João Marcos Martins Ribeiro. Tudo bem, pastor? Tudo bem, doutor. O senhor não faz ideia da alegria que nós temos de estar com o senhor aqui. Eu também tenho muita alegria de estar aqui. Fique bem à vontade, como se estivesse em casa. Estou à vontade. De chinelo, pijama, Tranquilo. Tomando um cafezinho em casa. Ô, reverendo João, uma ocasião eu estava no Teatro Municipal em São Paulo. Era quase madrugada. Me recordo como se fosse ontem. Há muitos anos. Seu pai era solteiro ainda. E ali, à porta do Teatro Municipal, eu fiquei conhecendo seu pai, João Batista Ribeiro Neto. Ele era jogador do Corinthians e tinha se convertido. E lá no Teatro Municipal de São Paulo, ele havia dado uma conferência. Eu cheguei ao final, não cheguei a ouvir o que ele falou, mas tive o prazer de conhecer pela primeira vez, moço forte, robusto, rápido, né, lépido, falador. Foi quando eu conheci o teu pai. O que é que você me diz de João Batista Ribeiro Neto? Meu pai era um grande homem, um homem extraordinário. Ele tinha muitas habilidades, não só como jogador de futebol, mas como uma pessoa de uma cultura bem alta, um grande servo de Deus, principalmente. Ele foi uma pessoa que tem poemas de uma sensibilidade impressionante. O seu testemunho de fé é extraordinário. Ele passou por muitas lutas na vida, mas teve um encontro com Jesus que transformou a sua vida. Ele se transformou num pastor. E aqui em Londrina ele foi
quase todo o tempo como pastor evangélico. Quanto tempo foi pastor em Londrina? Em Londrina ele foi de 59 a 88. De 59 a 88 anos. É. Você sabe que ele sempre almoçava em minha casa. Ele gostava muito de pepino e pimentão. Gostava, de verdade. É. Ô, pastor, é o seguinte, vamos passar para uma outra parte aqui. Se os marginais que colocam fogo nos ônibus, que assaltam, que matam, que destroem, que representam o perigo para a sociedade, se esses homens fossem conduzidos à igreja, haveria alguma transformação? Deus veio para transformar as pessoas. Na verdade, os marginais são apenas aquilo que está dentro de cada ser humano. Todos os seres humanos têm essas lutas e esse jeito de ser. Agora mesmo estava ouvindo a notícia no rádio desse pai que matou seu filho, não é? E hoje puseram fogo na casa desse pai. Eu fico pensando, se as pessoas que puseram fogo na casa desse homem são tão melhores do que ele. Porque o que fez com que ele assassinasse o seu filho é o mesmo ódio, a mesma raiva, é o mesmo pecado que fez com que as pessoas tivessem tanto ódio que colocassem fogo na sua casa, deixando a sua esposa desamparada, uma vez que agora ele vai ser preso. Então, Deus veio para ser luz para a humanidade, para nos tirar disso. Todos nós, no fundo, eu não creio que no fundo o ser humano é bom, mas no fundo o ser humano é um animal, é um bicho, é um ser... A transformação veio por Cristo. Por Cristo Jesus. Eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Ele veio iluminar o coração humano e transformar o homem. Para ser iluminado, transformado, não vai colocar fogo na casa, não vai matar o pai, vai matar o filho. Não vai. Como não vai assaltar, não vai pôr fogo em ônibus. Então, o ser humano precisa de Deus. Deus vai transformar o ser humano no verdadeiro ser humano. No verdadeiro ser humano. Né? Vai tirar esse mal que tem dentro da gente. Pastor, é o seguinte, eu leio a Bíblia desde pequeno. Meu pai, todas as noites, antes de dormir, reunia os filhos ao lado de uma mesa e lia a Bíblia para nós, numa lamparina que nós morávamos no sítio. E eu ouvi muitas vezes a oração dominical, mas nunca havia meditado mais profundamente. Quando Jesus ensinou a orar dizendo, venha o teu reino. O homem que tem o reino de Deus dentro dele é outra coisa, não é só o mal que está dizendo, não. É isso mesmo. Não é. Não é. Quem tem o reino de Deus deixa de ser animal para se tornar em ser humano, não é? O ser humano mais completo e perfeito que existiu e existe é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E ele é o modelo para a gente ser. E o que Jesus tem de especial é que Jesus, ele tem uma leveza. Jesus tem uma delicadeza. Jesus tem uma graça. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Essa graça, essa delicadeza, esse amor que as pessoas deveriam ter no coração. Quando as pessoas compreendem isso, elas são transformadas. E o reino de Deus se estabelece, primeiro, dentro do ser humano, depois na sociedade, depois nos relacionamentos, depois na família, depois no trabalho, depois na escola, onde as pessoas estão, o reino de Deus está, porque o reino de Deus vai com a pessoa. O nosso Deus é o Deus conosco, é Emmanuel, Jesus Cristo. Ele vai com a gente, ele não deixa a gente sozinho. Não é ir ao culto, ir à missa no domingo e depois vai levar a vida do jeito que quer. Não, é ser luz, ser sal. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Deixai a vossa luz brilhar. Deixe a luz brilhar, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Pastor, é o seguinte, vamos focalizar um assunto muito importante dentro do seu tema. Então já sabemos que para a pessoa ser transformada é preciso que o reino de Deus esteja dentro dela. É como se fosse uma luz apagada. Acendeu, ligou a energia, ela acende. Exatamente. Né? Agora eu queria que você dissesse ao povo como é que a pessoa pode
introduzir o reino de Deus dentro dela. Dois minutos. Dá a impressão que é uma coisa muito difícil, sabe? Porque a nossa formalidade humana e a nossa maneira de ser não acredita que é tão fácil deixar que o reino de Deus se estabeleça dentro de si. Mas a própria palavra de Deus diz, através da fé. Paulo, tendo um encontro com um carcereiro, lá na cidade de Filipos, ele disse para o carcereiro, o carcereiro disse para Paulo, que devo fazer para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é? Eu creio que, como Paulo escreveu, como Jesus disse, nós podemos acessar o Filho de Deus, acessar o reino de Deus e permitir que ele se estabeleça dentro de nós através da fé em Jesus Cristo. Jesus disse, quem crê no Filho tem a vida. E Paulo também escrevendo aos Romanos, ele disse, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Então, não são regras para seguir, não são boas obras, não são leis, não é um bom comportamento. Isso não salva o ser humano, porque a mudança verdadeira se processa interiormente. Quando há fé, através da fé. E somente através da fé. Paulo escreve, pela graça sois salvos, mediante a fé. Pastor, agora eu quero que você me dissesse o seguinte, qual a passagem bíblica que mais lhe fascina? Olha, eu penso que a Bíblia tem muitos textos maravilhosos, lindos. E eu creio que se eu fosse dizer aqui os vários que me fascinam, eu talvez até tomaria muito do seu tempo. Mas um dos textos que mais me fascina, dentre os mais lindos que eu conheço, é o Salmo 30, versículo 5. Diz assim, que a ira do Senhor dura um só momento, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso enche o meu coração de esperança, de saber que o meu Deus é um Deus misericordioso, cuja misericórdia é maior do que a sua ira, cuja misericórdia alcança e supera em muito a sua raiva, a sua ira, a sua justiça. A Bíblia diz que o amor, a misericórdia triunfa sobre a justiça. E esse salmo diz isso. E me conforta, porque como um ser humano que tem as suas lutas ou as suas fraquezas, né? E que de vez em quando pisa na bola, comete algum equívoco, um erro, um pecado, quando eu me sinto mal, eu penso nesse texto. Então eu me aproximo de Deus, peço a Ele perdão, e a palavra dEle vem e me conforta e me alegra, dizendo que a minha ira dura um só instante, mas o meu favor a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa parte final desse versículo é muito importante. A tristeza, a dor poderá durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu também conheço essa passagem bíblica já há muitos anos. E fica aí aos nossos telespectadores a sugestão para que vocês possam meditar sobre esta passagem bíblica. A tristeza, a dor, ambas poderão durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pastor, um outro assunto. Hoje, a responsabilidade criminal começa aos 18 anos. E se essa responsabilidade começasse a partir dos 14, haveria alguma modificação? Eu penso que a responsabilidade criminal, deveria ser muito mais tratada através de analistas, de pessoas competentes, psicólogos, psiquiatras, que pudessem fazer um perfil da pessoa. Porque eu creio que tem meninos de 12 anos, 14 anos, que já compreendem perfeitamente o que estão fazendo. Têm consciência plena e, portanto, podem ser responsabilizados.
Nos países mais avançados, nós sabemos que o direito funciona assim. E crianças são condenadas muitas vezes, porque ela sabe que ela está quebrando um preceito, que ela está quebrando uma regra, uma ordem, ela tem consciência que ela está cometendo um crime. E ela pode assumir a responsabilidade sobre isso. Eu não creio que uma idade deva ser o corte, mas eu creio que a maturidade da pessoa. E isso o Estado, a sociedade tem como oferir, tem como saber. Hoje nós temos meninos de 14 anos, de 12 anos, que já são experientes no crime e na vida. Eles já têm uma vida já de adulto, têm compreensão de adulto, têm atos de adulto e não respondem como adultos. E eles se escondem, a criminalidade se escondem e usa essas pessoas para cometerem crimes e para perpetuar o tráfico, para perpetuar homicídios, para perpetuar a violência no meio da sociedade. Então eu creio que é uma discussão bem ampla. Não dá para falar, olha, se a partir de 14 anos for assim, vai melhorar, né? Eu não sei. Eu acho que é uma discussão que pode ser aprofundada mais no meio da sociedade. Pode melhorar, só existe um caminho, segundo o meu entendimento: a educação. A educação, a criança educada, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ficar velha, não vai se desviar desse caminho, a Bíblia não mente. Exatamente. A Bíblia não mente. Exatamente. De modo que a solução é a educação da criança. E a educação, eu creio, que passa por todos os níveis da sociedade, né? Educação não é só a escola boa. Educação é saneamento básico bom, são bairros bons, é a cidade boa, é uma cidade atendendo o cidadão nas suas necessidades, é a cidade suprindo as dificuldades. Não é só levar a criança para a escola, mas é dar condições para esse pai, para essa mãe, de ter uma vida digna lá no seu bairro, tendo a sua casinha, tendo a sua assistência, tendo o seu trabalho, vivendo dignamente. Isso faz parte, é um projeto global. Não dá para separar a educação e fazer, não, nós vamos melhorar a educação, se você não melhorar o todo, se você não melhorar toda a sociedade, o bairro, a cidade. Os problemas de casa poderão se transformar em violência, porque o filho vê o pai que não tem dinheiro para comprar o arroz, para comprar o feijão, para tratar dos dentes dos filhos, para comprar roupa, enfim, não tem o essencial para viver. Começa a criar um ambiente desfavorável em casa e aquilo se transborda e pode daí gerar a violência. Criminalidade, eu concordo. Então eu creio que são ações conjuntas de toda a sociedade, em todos os níveis da sociedade, para transformar essa sociedade, para fazer com que a sociedade seja melhor. Para finalizar, pastor, diga alguma coisa rapidamente, 2 minutos, sobre o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Certa vez os discípulos perguntaram isso para Jesus, né? E Paulo dá uma boa resposta sobre isso. Paulo diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria, né? É verdade, o reino de Deus não se encerra em coisas materiais que são importantes e que, na verdade, são fundamentais para a nossa existência, comida e bebida, né? Nós nos preocupamos e nós vivemos porque comemos e bebemos, não é? Nos sustenta. Mas o reino de Deus é muito mais completo e complexo. O reino de Deus é justiça. Justiça para todos. Num país como o nosso, que precisa de justiça, é preciso que se estabeleça o reino de Deus. Para que a justiça de Deus se estabeleça em plenitude. Aí ninguém vai passar fome, ninguém vai ter falta de nada, não vai haver mais corrupção, nem roubalheira, nem essas coisas que nós estamos vendo, que nos envergonha como país. E paz. A justiça e a paz, elas andam juntas. Quando há justiça, há paz. A justiça gera paz. Gera paz. A justiça é geradora da paz.
Então a paz na cidade, não há mais violência, não há mais homicídios, não há mais mortes violentas no trânsito, porque é falta de justiça. É a pessoa que fura um sinal, faz uma conversão errada, dirige embriagado, anda além da velocidade permitida, dirige embriagado, não é? Ele pratica a justiça de Deus e ele aí faz com que a paz se estabeleça na cidade. E há menos morte, menos sofrimento, menos dor. E alegria. Onde há justiça e paz, as pessoas se alegram, não é? Há uma alegria plena, da plenitude, da presença do reino e do rei do reino, que é Jesus Cristo. Então, o reino dos céus é isso. O reino dos céus não é um reino que está lá distante, em que nós não podemos acessar. Pelo contrário, o reino dos céus é um reino que vem. Está dentro de nós. Está dentro de nós. Mas Jesus precisa implantar, mas precisa implantar. Pela fé. Pela fé. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês, disse para os seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas. Onde está o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Então, nós podemos encontrar, pela fé em Cristo Jesus. E quando o reino de Deus se estabelece, há justiça, paz e alegria para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Paulo escreve que Deus não leva em conta se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é escravo, se é senhor, se é patrão, se é empregado. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Deus olha as pessoas de maneira igual. E Deus se compadece do fraco e daquele que está sofrendo. Porque Deus quer que ele seja igual. Deus quer estabelecer o seu reino. E essa é a justiça do reino. Ela se estabelece não só nos corações, mas na sociedade. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos corrupta, mais pura, mais compassiva, mais solidária. A palavra correta é solidária. O reino de Deus se estabelece em comunidade, quando os homens vivem em comunidade. Pastor, agora para finalizar, eu queria que o senhor me dissesse qual o hino evangélico que o senhor mais gosta. Que bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos aos seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para ver remido ao culpado se encarnou. Derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. É o reino de Deus que se estabelece. Alegria agora e para sempre na presença de Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração.
Cristo é verdadeiro amigo. Cristo prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar, gozo em vida e no futuro podemos alcançar.